Olá, amigos. Vou buscar discorrer com vocês hoje sobre um tema que nos é muito inquirido, muito pedido para abordarmos, que é a temática da depressão, cuja importância na atualidade acho que dispensa comentários. Dentro da perspectiva analítica, o trabalho clássico de Sigmund Freud, que aborda o tema lá atrás, em 1917, um belíssimo texto chamado Luto e Melancolia, nos dá o paradigma da concepção psicanalítica da depressão. Nesse texto, Freud busca abordar e desenhar a dinâmica tanto do luto e da depressão e, por conseguinte, fazer uma diferenciação entre ambos os fenômenos, psíquicos. No luto, Freud coloca que existe toda uma temática da perda de algo amado, de algo ao qual o sujeito tem um anseio por aquilo, tem uma ligação emocional com aquilo, amorosa, e que a perda disso faz com que o sujeito entre num processo de retração da libido investida nesse objeto. Naturalmente, esse objeto não é necessário fazer uma ressalva que seja necessariamente uma outra pessoa. Esse projeto, isso pode ser um projeto, isso pode ser uma utopia, isso pode ser um conjunto de ideais, enfim, toda uma série de coisas com a qual o psiquismo do sujeito investe de forma amorosa. Então, no luto envolve uma perda e uma retração libidinal. No que diz respeito à melancolia, podemos pensar como um paradigma do pensamento da depressão hoje, na melancolia nós temos a mesma dinâmica do luto, de que há também uma perda e de que há uma retração da libido antes investida no objeto em direção ao eu, mas com um diferencial que faz toda a diferença. É onde Freud entra com a temática da ambivalência. Haveria em relação a esse objeto amado uma situação de ódio, portanto um sentimento ambivalente em relação ao objeto, um ódio reprimido investido nesse objeto perdido. Uma vez esse objeto perdido, essa libido se retrai e esse sentimento também passa a se constituir em uma situação difícil para o ego operar. Por quê? Porque partes desse objeto perdido, havendo uma retração libidinal, o ego se identifica a traços desse objeto perdido. E nesse sentido, esses elementos identificados ao objeto perdido operando dentro do ego passam a tratar o ego, no caso da melancolia, com aquele ódio antes reprimido dirigido ao objeto perdido. Isso é de uma beleza imensa, ou seja, aquilo que estava reprimido dirigido ao objeto, uma vez perdido o objeto, a retração do que antes havia investido no objeto, o ego se identifica a parte desse objeto e essas partes identificadas ao objeto passam a atacar o ego com o mesmo ódio antes investido e reprimido junto ao objeto.